Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um olho da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, gente, eu estou à disposição, tá, de quem precisar, né? Porque se vocês estão aqui no começo, vocês estão estudando só o volume 1, 2, 3. A Divina Vontade, realmente, o dom da Divina Vontade só começa do volume 11 para frente, tá? Então, vocês que estão aqui nesse grupo Estudos do Livro do Céu, são iniciantes básicos, assim. E se vocês ouvem algum vídeo meu avançado, né? Agora eu só falo avançado, não tem como eu voltar para trás, né? Então, se vocês ouvem um vídeo meu lá que eu tô fazendo ao vivo e vocês ficam confusos, é normal. E aí vocês precisam pedir ajuda, tá? Venham conversar comigo, trazer a sua situação. Se você quer avançar nos estudos, tá com mais pressa para poder assimilar o dom da Divina Vontade, entender melhor, tá? Vem conversar comigo que a gente dá um jeito de ver o que pode ser feito para você avançar nos estudos, tá? Para eu orientar você. Então vamos aqui para o estudo. Tema 23, volume 3, 41 e 42. O trecho 41 é o dom da pureza e a graça conseguida, e esta é obtida com a mortificação. Então, a Luísa está muito brava nesse trecho. Ela está bem petulante, então eu nem vou comentar, gente, porque ela está bem petulante, muito petulante mesmo. Olha o que ela vai dizer. Esta manhã, meu amado Jesus começa a fazer suas habituais demoras. Seja sempre bendito. De verdade, se necessita uma paciência de santo para suportá-lo. Olha só. E há que tratar com Jesus para saber quanta paciência se necessita. Quem não experimenta não pode acreditar. Nossa. E é quase impossível não ter algum pequeno desgosto com ele. Então, depois de ter usado a paciência ao esperá-lo, finalmente ele veio e me disse. Então, vamos direto para o assunto aqui, porque eu nem vou comentar essa petulância dela, né? Minha filha, o dom da pureza não é dom natural, senão que é graça conseguida. Então, eu acho que ele está cobrando dela, né, essa pureza, né? Ai, ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá. O dom da pureza não é dom natural, senão que é graça conseguida. E esta se obtém com tornar-se atrativa. Nossa, que golpe. Tá falando para ela que ela não é atrativa, né? É o que eu entendi aqui. E a alma se faz tal com a mortificação e sofrimentos. Vamos ver que ele vai falar. Ó, como se torna atrativa a alma mortificada e sofredora, como ela é bonita. Ela tá sofredora, então ela é bonita falando essas coisas. Falando desse jeito com ele, ela é bonita. Nossa, Jesus é muito interessante, né? E eu sinto tal atração por ela que enlouqueço por esta alma e tudo o que ela quer eu dou-lhe. Ué, mas ela quer que o senhor venha e o senhor não vem? Ou o senhor veio e por isso que o senhor deu, né? Deu para ela o que ela queria, né? Porque ela chamou, esperou, né? Aí ele deu. Então é isso. Talvez ele tá falando para ela que ela acabou atraindo ele. Tá bom, mesmo falando essas coisas, mas tá bom. Você, quando estiver privada de mim, sofre a minha privação, que é a pena mais dolorosa para você, por meu amor. E eu sentirei mais atração que antes, e te concederei novos dons. Então, ele está pedindo para ela aceitar sofrer essa privação, né? Então, é isso que ele disse, acabou falando assim, dessa forma para ela, e se ela sofrer, aí ele se enlouquecido por ela, e aí ele é obrigado a dar o que ela quer, que é vir vê-la, né? Tipo assim, conceder mais novos dons. Quem vai ser atraído por ela, ela vai, né, recebê-lo. Então é isso que ele está falando. Então por isso ela deve ter se acalmado, não sei, né? Mas aí ela tem que querer esse dom da pureza, né? Que é um dom que ela vai ter que adquirir por graça, aceitando sofrer, né? Porque ele fala que só com a mortificação e sofrimentos. Aí como você quer ter eu, você precisa então aceitar sofrer a minha privação por meu amor, porque você quer me amar, né? Você quer o meu amor, quer que eu venha te ver, então você por meu amor, né? Para poder ter o meu amor para você. Então você tem que aceitar sofrer a minha privação, que é essa pena mais dolorosa para você. E eu me sentirei mais atraído a vir até você e te concederei novos dons. Então é isso que eu entendi, né, desse trecho. No volume 3, 42, 23 de fevereiro de 1900, o sinal mais certo para saber se um estado é a vontade de Deus. Esta manhã, depois de ter perdido quase a esperança de que o bendito Jesus viesse, de improviso ele veio e me renovou as penas da crucificação e me disse: o tempo chegou, o fim se aproxima, mas a hora é incerta. E eu, sem prestar atenção ao significado das palavras que dizia, fiquei em dúvida se devia atribuí-la à minha completa crucificação ou bem aos castigos.
E disse-lhe: Senhor, quanto temo que o meu estado não seja a vontade de Deus. E ele disse: o sinal mais certo para saber se é minha vontade um estado é quando se sente a força para sustentar esse estado. E eu, se fosse sua vontade, não sucederia esta mudança, que não vens mais como antes. E ele, quando uma pessoa se torna familiar numa família, não se usam tanto essas cerimônias, essas considerações que se usavam antes quando era estranha. Assim eu faço. No entanto, isso não é sinal de que seja a vontade dessa família não querer tê-la com eles, nem que não a amem mais que antes. Por isso, fica quieta. Deixa-me fazer a mim, não queiras atormentar-te o cérebro, nem perturbar a paz do coração. Quando chegar o tempo oportuno, conhecerás o meu agir. Então, esse trecho é muito importante, é um trecho base para compreender um estado, para você saber como que é a vida na vontade divina e como entender que você está no estado da vontade divina, né? Que Deus colocou você. Então, é um trecho-chave com uma verdade-chave que vai ter que ser sempre lembrada para quando você tiver alguma situação em que você não entende se aquilo é vontade de Deus. Aí você vai ter o sinal do que é, né, o estado ser a vontade de Deus. Então, você está sofrendo uma situação. E aí você está perturbada demais, muito chateada com aquela situação. Aí você, né, não consegue sustentar-se nessa situação, está insuportável. Aí claramente você não tem força para suportar essa situação. Então não é a vontade de Deus. Agora, se você, né, está numa situação que você está sustentando, né, você está resignada, consegue sustentar por mais difícil que seja, é sofrimento, mas você consegue sustentar, né? E você não acredita que é a vontade de Deus que você saia desse estado, né? Você vê ali um sentido para estar ali. Então você fica firme naquele estado, porque você tem força para sustentar esse estado e ficar ali, né? Um trabalho, um emprego, né? Por mais difícil que tenha, tem algumas dificuldades, mas você está bem, está trabalhando, está conseguindo pagar suas, né, pagar suas contas, o salário não é tão mal, você consegue administrar o serviço, né? Tem algumas dores de cabeça que acontecem, mas você consegue sustentar e sentir-se seguro ali. Então, é claramente o estado de que isso é vontade de Deus. Agora, se você está no emprego e está numa situação insustentável, por mais que você tente, não dá para ficar. Aí você está vendo claramente que não é vontade de Deus esse emprego. Tá tudo muito difícil, muito complexo. As pessoas estão te perseguindo ali, está sendo muito complexo. Você está sendo muito maltratada, alguma coisa assim, um abuso absurdo. Você vê, percebe, alguém está dando em cima de você e você é casada e você não está aguentando, está sendo difícil. Então, claramente, você vai perceber que ali não é o lugar que Deus quer que você esteja. E você vai pedir as contas, não vai mais, vai dar um jeito de sair. Então, é um trecho que dá base muito grande, né? Aí ela falou que ele veio renovar as penas da crucificação. Ele fala: o tempo chegou, o fim se aproxima, mas a hora é incerta. Aí ela não sabe o que quer dizer essas palavras. Se essas palavras têm a ver com a pena da crucificação ou se é os castigos, né? Dele trazendo, né, o tempo chegou para castigar as pessoas, né? E tal. Ela não entende, eu também não entendo. Aí ela fala: quanto temo que o meu estado não seja vontade de Deus, né? Aí eu não sei por que ela disse isso, né? Porque eu acho que ela pensou que era sobre ela, que o tempo chegou, que o fim se aproxima. Eu acho que ela pensou, entendi. Eu acho que lá no fundo ela depois pensou, acho que tem a ver comigo, acho que vai acabar, né, o meu estado de vítima, né? Eu acho que não sei. Eu acho que o tempo chegou e vai acabar o meu estado de ficar na cama, né? Eu acho que é isso que ela pode ter pensado. Por isso que ela perguntou: quanto tempo que o meu estado não seja a vontade de Deus? Ah, entendi, é isso mesmo. Aí ele fala: o sinal mais certo para saber se é minha vontade um estado é que se sente a força para sustentar esse estado. Mas ele não quis explicar para ela o que quis dizer essa frase, né, que ele disse. Aí ele vai só responder para ela aquilo que ela estava perguntando, né? E se fosse tua vontade, não sucederia esta mudança, que não vens como antes? Aí ela aproveita e pergunta sobre o que ele, né, a possibilidade, por que ele não vem como antes. Aí ele vai falar para ela que não vem como antes, é assim que ele trata a pessoa, porque antes ele precisava conquistá-la, né, ter a atenção dela, né, tratar ela com carinho, para ela se sentir familiar, para ela poder se sentir parte da família. Depois que ela já se torna familiar, as considerações iniciais acabam, não precisa ficar vindo toda hora, fazer todo aquele charme com ela, todo carinho para ela ficar, né, apaixonada por ele, não precisa mais. Aí é isso que ele está dizendo. Né? No entanto, isso não é o sinal que seja a vontade dessa família não querê-la ter com eles, né? E o fato dele não vir mais, dele não agir daquela forma carinhosa de antes, né? Não quer dizer que ela não seja
importante para a família. Nem que não a amem mais como, né, mais que antes. Por isso fique em paz, né? Deixa-me fazer do jeito que eu gosto de fazer, não queira atormentar-te o cérebro, por favor, fique em paz, né? Não perturbe seu coração. Quando chegar o tempo oportuno, conhecerás o meu agir. Aí ela, né, vai saber e tal. Aí, por enquanto, não se fala o que ele está querendo dizer com isso, né? Mas aí tá, né? É o que ele explicou aqui. Então, espero ter ajudado a gente a compreender um pouco mais. Amanhã, se Deus tocar mais no nosso coração, a gente fala mais. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, ainda na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. O dom da pureza é graça conseguida, e esta é obtida com a mortificação. Esta manhã, meu amável Jesus começou a fazer suas habituais demoras. Seja sempre bendito. De verdade é que se necessita uma paciência de santo para suportá-lo, e há que tratar com Jesus para saber quanta paciência se necessita. Quem não experimenta não pode acreditar, e é quase impossível não ter algum pequeno desgosto com ele. Então, depois de ter usado a paciência, ao esperá-lo, finalmente veio e me disse: Minha filha, o dom da pureza não é dom natural, senão que é graça conseguida. E esta se obtém com tornar-se atrativa. E a alma se faz tal com a mortificação e os sofrimentos. Ó, como se torna atrativa a alma mortificada e sofredora, como ela é bonita. Eu sinto tal atração por ela que enlouqueço por esta alma, e tudo que ela quer dou-lhe. Você, quando estiver privada de mim, sofre minha privação, que é a pena mais dolorosa para você, por meu amor, e eu sentirei mais atração que antes, e te concederei novos dons. Então, isso aqui é bem interessante, né? Ele falando assim, que o dom da pureza não é dom natural. Então, assim, não é algo que a gente já nasce assim, né? Naturalmente, nós já temos a inclinação para o mal. Nós somos pessoas que não têm paciência, pessoas que, por causa do fomes peccati, né? Tem inclinações ruins. Pessoas, assim, caprichosas, que é tudo no seu tempo. Muitas coisas, sabe? Impureza na gente, assim, sabe? Aquela sensibilidade demais que tem a ver com a sensualidade, que é aquilo de você ficar ali se doendo, né? Demais, né? Gosta de ficar se doendo demais. Como que eu posso dizer? Gosta muito de falar de si mesma, gosta muito de ficar se doendo demais, gosta muito de ficar ali. é, Sabe aquela coisa, sabe, da pessoa no vitimismo, aquela coisa toda? Então, tudo isso são coisas da impureza, né? Que a gente tem assim. A, as coisas a gente não quer se mortificar para conseguir nada, né? Que é tudo muito fácil, muito rápido, do nosso jeito, ter os vícios e toda essa realidade da soberba e tudo isso, né? Então, ou seja, impureza, né? Impureza, interpretar mal, né? Essa impureza tem a ver com a forma de pensar errado das coisas, né? O modo de agir de Deus, você pensar mal de Deus. Você pensar mal das coisas, você vê tudo como uma coisa negativa. Isso tem a ver com impureza, né? Que a forma assim, de ver as coisas com a negatividade. É a forma que você interpreta as coisas, tem a ver com essa questão também. Que ali a Luísa está pensando mal, né, de Jesus, pensando mal dele. A gente tem essa coisa de, às vezes, querer culpar Deus pelas coisas, né? Então, assim, e ele não sente atração. Ele não sente atração porque quer ver em nós uma pureza de intenção, uma pureza de. Se tá uma coisa não dando certo, mas não pensar nada. Não ficar assim com pensamento, interpretando nada, espera, né? Então, assim, mas nós, naturalmente, não aceitamos sofrer. Nós não estamos já pessoas assim que já nascemos prontas para sofrer, prontas para aceitar o não, prontas para aceitar uma mortificação, prontas para aceitar que não tem uma coisa. Não, a gente são pessoas que ficam se debatendo, então isso é impureza em nós, né? Que pensa assim, mas eu sou boa, eu não posso passar por isso, nossa, mas fica se doendo, né? E se acha injustiçado, acha que tem direito de ficar brigando com Deus porque nós somos injustiçados. Isso são impurezas que nós temos por falta do que ter conhecer a si mesmo, perceber que é um nada, né? Então, não é uma graça natural nossa, né? Mas graça conseguida, mas uma graça conseguida com tem uma forma de conseguir. Entendeu?
não é tão simples, é justamente com a mortificação e os sofrimentos. Entendeu? Porque é justamente assim, não, eu quero na hora que eu quero, não, eu vou esperar em Deus. Então, eu vou me mortificar de falar de mim. Eu já quero falar de mim, eu adoro falar de mim, das minhas dores, dos meus problemas, assim, de ficar me doendo ali, né? Toda hora, toda hora, toda hora, eu quero lembrar daquilo, eu quero só falar de mim. Aí você se mortifica, não, eu vou falar da vontade de Deus, né? Eu não vou ficar aqui me debatendo, né? Então, assim, qualquer situação, né? Então, se você é só com a mortificação, quer calar o seu eu, porque o seu eu tem impureza ali, né? Então, é calando o seu eu e por meio dos sofrimentos que ele permite, né? Das situações justamente para o nosso bem. Então, ele só sente atração por uma alma mortificada e sofredora, né? É, por uma alma que cala o seu eu. Quando a pessoa tá vendo que a pessoa tá calando o eu dela, por exemplo, alguém te corrigiu, muito feio, né? Mas é Jesus. E você tá querendo se justificar, você já quer falar, você já quer reclamar, você já quer falar, não, não, não é bem isso, não, eu não concordo. Isso não vai atrair Jesus. Você acha que isso vai atrair Jesus, você ficar ali? Não. Mas aí você vai e se cala, né? Você vai e cala o seu eu que quer se justificar e ouve, e presta atenção no que está sendo falado. E aceita aquele sofrimento, aquela aniquilação que você está sentindo. Aí ele se sente atraído pela alma, né? Ele se sente atraído por aquela alma porque tem um vazio ali para ele. Ela chamou o vazio porque ela não ficou nos pensamentos dela e nela mesma falando, eu vou sair, eu vou embora e não sei o quê, né? Aí Jesus se sente atraído por dar graças para essa alma, mais do que aquela que está se debatendo, né? Aquela que se debate, que não aceita. Aquela ali causa repulsa em Jesus. Quando a pessoa fica se justificando, causa repulsa nele. Muita repulsa no Senhor, né? Aquela alma se torna repulsiva para ele, porque ele quer aquilo ali e justamente para trabalhar na alma dela, para purificar ela, né? Para limpar ela de um pensamento errado, ou seja, para purificar, é purificação. Mas ela fica se debatendo, ela não. E ela acha que isso é que agrada Jesus, né? Às vezes as pessoas acham que o que agrada Jesus, ela fica ali se debatendo, assim. Tipo assim, e a pessoa fica ali, chega até, vai rezar, vai adorar, e fica só falando dela, só quer falar dela para Jesus e falar. Essa alma não é atrativa, né? Entendeu? Então, assim, é muito importante a mortificação e sofrimentos, tá? Porque a pureza é virtude, é graça, né? Então, tem a ver com a graça, com a santidade das virtudes. Mas é muito importante, porque a pessoa que não tem pureza, ela também não tem paciência, ela não vai ouvir os ensinamentos de Jesus, ela não deixa ser conduzida pela verdade, né? Então, aí fala, olha como se torna atrativa a alma mortificada e sofredora, entendeu? Essa é a alma que chama a atenção de Jesus, né? É a alma mortificada e sofredora, é aquela que cala o seu eu, não é aquela que fica ali, não, eu tenho que ter meu eu, meu pensamento, essa é repulsiva, é a que se mortifica e sofre. Porque tem os sofrimentos que a divina vontade manda, entendeu? Mas tem o sofrimento que a pessoa que está criando, se debatendo. Isso não atrai Jesus, só atrai o que vem dele. Então, o que atrai ele é a alma aceita, igual no caso da Luísa, aceitar a privação. Esse sofrimento que ela vai sofrer muito. Mas esse sofrimento a torna mais atrativa para Jesus do que se ela ficar uma vítima que não é pacífica, brigando. E ela acha que Jesus vem porque se sentiu atraído de tanto ela brigar, não. Ele vem meio que forçado, parece. Ele virá com muito mais vontade, muito mais livre, feliz, se ela ficar quieta e esperar. Então, se a alma fica em paz em qualquer estado que Deus permite, mas ela está em paz e espera dele, se a alma já mortifica o seu eu, que quer mudar as coisas, que quer brigar, que quer isso, que quer aquilo, esse estado agrada muito mais a Jesus do que se ela tornasse a agir pela força própria dela de fazer alguma coisa. É um sofrimento que não é a vontade de Deus, é o sofrimento que ele manda, tá? E aí ele sente atração, porque ele está enxergando ali o desígnio dele está realizando aquela pessoa, né? Aí ele fala, essa é bonita, essa é bonita, essa me conquista, essa chama minha atenção. Eu sinto toda atração por ela que eu enlouqueço por esta alma. Então você quer deixar Jesus louco, né?
É, entendeu? E tudo que ela quer dou-lhe, né? Eu não é, é tudo o que você vai querer, a vontade de Deus, né? Então, você quando estiver privada de mim, sofre minha privação. Então, assim, aceita o que a divina vontade te mandar, entendeu? Se você tentar modificar isso, não vai achar que isso atrai Jesus pela sua própria força. Vamos supor, você quer falar algo para alguém, mas Jesus não te pediu para falar. E, Jesus, e o sofrimento que Deus quer, que vai se sentir muito mais atraído se você não falar. Vai se sentir muito mais se você se mortificar daquela sua vontade de falar, sem que não te deu ocasião, oportunidade para você falar. Mas o sofrimento de você se resignar é o que a divina vontade quer naquela situação. Então, isso vai atrair muito mais ele do que se você achar que para agradar ele, Jesus vê, olha como eu sou corajosa, forte, poderosa, e você ir lá falar pela sua própria força, tá? Então, você, quando estiver privada de mim, sofre minha privação, que é a pena mais dolorosa para você, por meu amor. E eu sentirei mais atração que antes, se te considerei novos dons. Então, assim, outra coisa interessante. Até nas coisas que a divina vontade permite, né? É, por exemplo, você quer muito fazer um ato para ele, né? É, mas acontece uma situação é que naquele momento você fica de mãos amarradas, né? Sei lá, você tem que ir para o hospital com um parente, né? Você tem que ir lá. Você é a única pessoa para levar aquela pessoa no hospital, né? Aí você, sei lá, você quer fazer uma violência de não, eu quero estar aqui fazendo isso para Jesus, mas claramente você precisa levar aquele parente no hospital. Você é a única pessoa que pode levar, não tem outra pessoa. Aí você não aceita a condição que a divina vontade te impôs, você quer outra, você quer a que você acha que é mais bonita para Deus. Isso não vai atrair ele. Vai atrair ele você aceitar o que ele te impôs, né? Do jeito que ele te colocou, né? Então, é um exemplo, né? Pra gente entender que é o que ele manda, entendeu? Porque a Luísa, ela tá sofrendo, mas tem um jeito de sofrer que é atrativo para Jesus e tem um jeito de sofrer aquilo que não, que repele, entendeu? Ficar debatendo e brigando não vai ser atrativo. Não é porque ele veio, porque ele tá super atraído. Ele virá muito mais atraído e feliz se ela aceita a privação, entendeu? E se ela aceita passar por esse sofrimento. Então, é o que é como a vontade divina coloca as situações, não é da sua forma, né? Não é o que você acha mais interessante. Então, é isso que eu queria falar desse trecho aqui. O sinal mais certo para saber se um estado é a vontade de Deus. Esta manhã, depois de ter perdido quase a esperança de que o bendito Jesus viesse, de improviso veio e me renovou as penas da crucificação e me disse: o tempo chegou, o fim se aproxima, mas a hora é incerta. E eu, sem prestar atenção ao significado das palavras que dizia, fiquei em dúvida se devia atribuí-lo à minha completa crucificação ou bem aos castigos, e disse-lhe: Senhor, quanto temo que o estado não seja a vontade de Deus. E ele: o sinal mais certo para saber se é minha vontade um estado é que se sente a força para sustentar esse estado. E eu: se fosse tua vontade, não sucederia esta mudança que não vês como antes. Se fosse tua vontade, não sucederia essa mudança que não vês como antes. Quando uma pessoa se torna familiar numa família, não se usam tantas essas cerimônias, essas considerações que se usavam antes quando era estranha. Assim faço eu. No entanto, isto não é sinal que seja vontade dessa família não querer tê-la com eles, nem que não a ame mais que antes. Por isso fica quieta, deixa-me fazer a mim, não queiras atormentar-te o cérebro, nem perturbar a paz do coração. Quando chegar o tempo oportuno, conhecerás o meu agir. O que eu achei interessante nesse trecho é que isso é tão bonito quando ele fala que quando a pessoa se torna familiar na família, não se usa tantas cerimônias, porque às vezes ela acha que Jesus vem sempre, que Jesus está ali que sensivelmente consolando, dando para ela o que ela quer. Mostra-se mais amor, né? E dela com ela, mostra que tá tudo bem com ela, que ele tá confiando nela e que ela confia nele, que tá tudo, que dá uma informação muito mais positiva para ela do que quando ele não vem. E na verdade é o contrário, né? Porque quando eu estava ouvindo, eu pensei o seguinte, né? O pensamento que me veio é o seguinte, que quando se Jesus ainda tem que ficar paparicando a pessoa, de certa forma, ela tá no início, né? Ele tem que ficar paparicando e sensivelmente ali, é sinal de que ela tá espiritualmente muito pequena, né? Que não tem aquela confiança nela, então precisa ficar ali com aquela cerimônia toda, sinal assim, de que não tem muita proximidade, porque com as pessoas, por exemplo, que são nossos familiares,
Na casa da minha mãe eu chego chegando, né? Eu abro a geladeira, eu não preciso de pedir permissão para isso. Eu sinto dentro da minha casa, né? Com os seus familiares, você fica muito à vontade. Você senta no sofá, você põe o pé no sofá, você deita no sofá, sei lá. Você fica assim muito de boa, né? Tranquilo. E você não, ninguém precisa te permitir isso, porque você sabe ali, no ambiente que você tá, você conhece aquelas pessoas, você sabe que você é amado, que você é bem-vindo, que você pode ficar à vontade, né? Então você tem assim uma tranquilidade, você não precisa ficar pedindo permissão para isso. Na sua casa é sua casa, né? Entendeu? Quando você está em outro lugar, que não é um ambiente de familiar, não do seu trabalho, em qualquer outro lugar, nossa, você fica toda assim, né? Meio sem jeito, esperando alguém te servir alguma coisa, se não te servir, você não pega nada. Fica cheio daquelas protocolos, aquela coisa toda, né? Ou no ambiente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Limitado. Porque aquelas pessoas ali, você sabe que você não tem tanto vínculo com elas. Agora, na sua casa, com as pessoas que você tem vínculo, é totalmente diferente dentro da sua casa, né? O seu esposo, filhos, é totalmente diferente a liberdade. Então, se ele não precisa mais ficar tendo que marcar a hora para vir, não tem que marcar a hora para vir. Se ele pode vir na hora que ele quiser, como ele quiser. E se ele tá educando ela assim, tá mostrando o que para ela? Ele tá mostrando um avanço e não um regresso. Porque ela acha que é regresso. Ao contrário, é um avanço, é um sinal de que ele confia mais nela, é um sinal de que ela tem que confiar mais nele, é um sinal de que os dois estão tendo uma relação mais familiar. Então, ou seja, é um sinal de que as coisas estão ficando melhores. É sinal de mais amor, entendeu? Isso é um sinal de mais amor, muito mais amor do que se ficasse com aquelas coisas assim, com aquelas considerações e cerimônias, com licença, boa tarde, boa noite, Jesus, não sei o quê, sabe? Não precisa disso. Então, é um sinal muito mais positivo. É, aí eu estava pensando assim, quando Jesus ele precisa numa pessoa trabalhar, permitindo, sei lá, ela está na igreja, sente uma emoção, para aquelas pessoas que estão iniciando ali, de repente permite um momento assim mais forte de contato com Deus. É porque elas são crianças espirituais, tá começando. Não é um sinal de familiaridade, não é um sinal de muita assim, intimidade, né? Quando precisa de muita coisa assim, que a pessoa sensivelmente sentir, é porque ela está começando. São os modos atrativos que ele fala que usa para se comunicar com as almas, cara. Tem a forma dele se comunicar com as almas, porque ela está fazendo o primeiro contato com ele, né? Então ele usa mais desse, precisa mais, né, desse tipo de coisa. Mas quando é alguém que já está, que convive com ele, não tem necessidade disso. Não tem, não tem. E ele pode falar a hora que quiser, pode te chamar de madrugada e falar com você. Ele pode falar com você por meio que quiser, ele pode, sabe? Porque ali ele é livre. Então isso é muito melhor, né? É essa familiaridade que ele quer ter conosco. Entendeu? Então não precisa da gente ver nada. Não precisa de sensivelmente, sem na missa e sentir nada. Se você ainda fica muito presa a isso, é porque ainda tá como alguém que tá começando, né? Isso também dá pra entender porque que a Luísa ela fica tão à vontade para falar com Jesus, né? Ela fala, o jeito que ela fala com ele, né? É, quando você tá muito assim ligada a alguém, você não tem medo, né, de conversar com a pessoa. Você se é mais natural. Quando é pessoas assim que não tem muita convivência com você, você é mais formal, né? E com Deus não. Então, é esse grau de intimidade que Ele quer ter conosco. De você ter liberdade de falar tudo para Ele, de você ter liberdade de conversar com Ele, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, 21 de fevereiro de 1900. O dom da pureza é graça conseguida, e esta é obtida com a mortificação. Esta manhã, meu amável Jesus começou a fazer suas habituais demoras. Seja sempre bendito. De verdade que se necessita uma paciência de santo para suportá-lo. E há que tratar com Jesus para saber quanta paciência se necessita. Quem não o experimenta não pode acreditar.
e é quase impossível não ter algum pequeno desgosto com ele. Meu pai do céu, ela tá, nossa, muito complicado aqui, né. Então, depois de ter usado a paciência ao esperá-lo, finalmente veio e me disse: "Nossa, meu pai". Vamos ver que ficar com o que Jesus fala, né, porque ficar meditando o que ela fala é complicado, ela tá muito, né, assim, pertinente, né, falando que Jesus é, nossa, Jesus amado, vamos lá. Ele falou: "Minha filha, o dom da pureza não é dom natural, senão que é graça conseguida, e esta se obtém com tornar-se atrativa, e a alma se faz tal com a mortificação e os sofrimentos". Uau! Então ele está falando assim, para você ser pura, ter uma pureza. O que que é ter a pureza, né? Não ter maldade nenhuma, não ter nenhuma maldade no seu coração, nada que seja impuro, que seja desonesto, impuro, que seja, tortuoso, que seja uma intenção que não agrade a Deus, né. Sua alma pura, limpa, sem nenhuma maldade, sem nenhuma maldade, sem nenhum, né, nenhuma rebeldia, nenhuma maldade, ser purificada, purificada. E isso não é natural, não é natural. Naturalmente a gente já nasce com o pecado original, já nasce impuro, né. A gente já nasce, todo mundo nasce impuro, só Maria que foi a concebida sem pecado, né, só ela. A gente, para alcançar a pureza, é uma graça conseguida. Ela também é graça, porque ela é uma criatura, mas pelos méritos antecipados de Cristo, ela teve, né, ela nasceu sem mancha do pecado original, pura, imaculada, pura. Agora ele está falando que o dom da pureza não é dom natural, a gente já nasce no pecado, já nasce com o pecado original. E para conseguir, e aí é um dom, é uma graça que é dada por Deus. Mas aí para ele conceder essa graça, a alma tem que se tornar atrativa. E como que se torna atrativa a alma? Para Deus ficar atraído e conceder essa graça da pureza, desse dom da pureza, com a mortificação e os sofrimentos. Uau! Que incrível, né? A mortificação e os sofrimentos torna a alma atrativa para conseguir essa graça. Foi isso que eu entendi. Com a mortificação e os sofrimentos. A renúncia de si mesmo, né, o sofrer só por Deus, tá com a mortificação e os sofrimentos, a renúncia de si mesmo, a mortificação tornar uma atrativa para conseguir essa graça, para Deus conceder essa graça, que é Ele que concede, não é um dom natural, a gente não nasce puro, é uma graça conseguida. Ó, como se torna atrativa a alma mortificada e sofredora, como ela é bonita. E eu sinto tal atração por ela que enlouqueço por esta alma e tudo o que ela quer dou-lhe. Então ele fica encantado, atraído pela alma mortificada, que está passando por um sofrimento por ele, né? Claro, porque se a gente sofrer, mas não for por ele, sofrer, se não for por ele, não tem sentido, não vai atrair ele, que você está sofrendo por outra coisa, está sofrendo por outra pessoa, está sofrendo sem pensar em Deus, sem ser por Deus. Sendo para você mesmo. E tem muita gente que sofre por ele mesmo. Como assim? Tem um monte de gente que entra num estado de sofrimento para alcançar alguma coisa, para sua vaidade, para sua satisfação pessoal, para seu prazer pessoal. Então não é isso, não é atrativo para Deus. O que é atrativo para Deus é sofrer por ele, aceitando tudo e vendo tudo, sabe, aceitando tudo que está acontecendo vindo dele, vendo a vontade dele e aceitando. Sofrer por ele, sabendo que a situação é a vontade dele, que ele poderia te livrar da situação, que ele poderia não permitir, mas você aceita, sabendo que é
uma vontade dele que vai te causar dor, que vai te causar desconforto, que te causa um, 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 um desconforto. Você com a consciência que é porque é ele, você fala, eu aceito. Por amor a ti, eu aceito. Por amor, eu aceito essa situação que está acontecendo. Eu tenho consciência que é o Senhor que está permitindo essa situação ou que está provocando essa situação. Por exemplo, chuva. Eu fiquei lembrando do dia que eu estava lá em Santa Catarina na viagem, choveu claramente. A chuva ali estava causando um transtorno, um desconforto. Estava muito frio, frio, frio. Já estava frio. Aí choveu. E a gente num parque, ao ar livre. E choveu, mas eu falava para Deus, eu aceito. Eu sei que é o Senhor, a sua vontade que tá caindo essa chuva. Sua vontade está aqui nisso e eu aceito. E eu amo essa situação do jeitinho que está acontecendo. Eu amo a sua vontade do jeitinho que ela é. Eu não quero mudar. Eu amo do jeitinho que é. Então você fica mortificada. Você fica sofrendo, sabendo. E é por Deus que você sofre. Eu aceito. E eu agradeço em nome de todos. Eu agradeço em nome de todos. Eu peço perdão se tem alguém que está reclamando. Peço perdão por todos. Então ele fica atraído porque você está mortificando, sofrendo por ele, sabendo que é ele tudo, vendo só ele em tudo e aceitando tudo e feliz. Infeliz. Aí você fica feliz. Que é a vontade que ele fala muito sobre isso no livro do céu. Ele fala que se a alma aceita a vontade dele penante e dolorosa, ele dá a vontade felicitante. Quer dizer que ele pode dar a vontade felicitante se você aceita a penante, a dolorosa. Então é isso. Aí ele fala, né? Ele fica enlouquecido e dá o que ela quer. Então você quer. Então ele dá esse dom da pureza para a alma que se mortifica, que sofre por ele. Tem muita gente que vai se sofrer, mas por ela mesma, para ter um prazer. Por exemplo, quem passa por uma cirurgia entra Gente, as mulheres para ficarem bonitas por causa de vaidade, elas passam por situações dolorosíssimas, muito dolorosas. Elas se mutilam. Situações dolorosíssimas que a pessoa está sofrendo, mas não é por causa de Deus. É por ela mesma, pela vaidade. Mas esse sofrimento que ele está falando é por Deus, né? Então, se a pessoa, por exemplo, meu Deus, a gente vai fazer um negócio no rosto para tirar mancha, a pessoa fica na carne viva. E ela sabe que pode ficar daquele jeito. E sofre muito. Vai quer tirar a gordura da barriga ali, sei lá, por uma vaidade, não é uma coisa necessária, só vaidade mesmo. E sofre muito, e a pessoa sabe que vai sofrer muito, que vai passar dias terríveis de dor, de sofrimento. E ela vai por ela mesma, não pensa em Deus, Deus não tá na conta, não tá na conversa. Mas esse sofrimento, santificação é por causa dele, né, que ele tá falando. Você, quando estiver privada de mim, sofre minha privação, que é a pena mais dolorosa para você. Por meu amor, então ele tá falando, é por meu amor, sofre o que eu tô proporcionando, que ele que tá É ele que quis dar essa pena para ela. Então, ela aceitando essa pena por amor a ele, a alma, ela se torna atrativa. Ele claramente que está proporcionando essa dor, esse sofrimento. E ela aceitando, sabendo que é ele aceitando por amor a ele, se torna atrativa. E eu sentirei mais atração que antes e te considerei novos dons. Então, ela estava numa situação que ela estava impertinente pela privação dele. Ela estava rebelde, ela estava, assim, falando mal dele, né? Ela estava falando assim, ele é insuportável. Ele chega a ser insuportável. Tem que ter muita paciência para suportar ele. Então, ela não estava sendo aceitando por amor a ele, ela estava rejeitando, ela estava sofrendo, assim, pensando nela, falando, eu não quero sofrer isso, né? E ele vai falar para ela, sofre por meu amor. E esse sofrimento que eu tô provocando, que é a dor pior para você, sofrendo por meu amor, eu vou me sentir tão atraído que vou te conceder o dom da pureza, que vou te conceder novos dons. E ele concedeu o dom da divina vontade para ela, né? Então aí é pra gente também, para todo mundo, é aceitar o sofrimento, aceitar a divina vontade penante, dolorosa, para receber, para aí a alma se tornar atrativa
porque sofre por amor a Ele. Por amor dele, você sofre qualquer coisa, aceita qualquer coisa, vê a vontade dele em tudo que acontece, e se é uma coisa penante, dolorosa, você aceita por amor a ele. E se torna atrativa para receber os novos dons. Volume 3, 23 de fevereiro de 1900. O sinal mais certo para saber se um estado é a vontade de Deus. Então, isso aqui é bem, assim, um trecho que tem que guardar no coração eternamente, né? Porque é um trecho chave para entender que muitas vezes a gente não consegue entender o que é a vontade de Deus. Você fica numa situação que você não sabe se é a vontade de Deus, que você continue no emprego, se é a vontade de Deus, que você aceite um certo sofrimento que está acontecendo, por exemplo, no seu casamento, se é para você sair ou não de um relacionamento conjugal, às vezes, sabe? Se é realmente para você, se é uma situação que você está sofrendo muito, que você está você tá num relacionamento que foi até na igreja, casou e tudo, mas tá numa situação de inferno, tá vivendo uma situação de inferno no casamento, inferno, inferno, e você não tá suportando, tá muito complicado. Às vezes aí às vezes você não entende que aquele casamento é ele tem que ser reconhecido a nulidade, porque nunca houve realmente o matrimônio ali, não teve, ir para tem que separar e ir para a igreja abrir o processo para reconhecer a nulidade daquele matrimônio. Então, tem várias situações que pode acontecer na nossa vida, na vida de cada pessoa, e a gente, quando vai meditar, a gente tem que abrir a mente para poder ver várias situações, não ficar só meditando, pensando na sua vida, na sua situação. Sabe, ver assim, eu quero saber eu vou meditar esse trecho para saber qual o sinal da vontade de Deus para minha vida, e você lê só para você. Não, a gente lê para todas as almas. Então você vi- vê ali, abre a sua mente, né, de acordo com o que Deus quer, para você falar de várias situações, dar vários exemplos, entrar em várias situações e vários exemplos que outras almas estão vivendo. Porque na divina vontade, a gente não vive só, não é uma santidade pessoal. Não é uma santidade pessoal, é universal. E essa luz que está saindo da sua mente, que Deus é Deus, você está conversando com Deus. E Ele que está te mostrando tudo. E essa luz que você está recebendo, não é só para você, não é para você, muitas vezes, nada, assim. Claro que a gente vai pegar essa luz para entender o que é a vontade de Deus na nossa vida, mas a gente pensa no universal, porque é outro Jesus, a gente é um pequeno Deus, outro Jesus, outro Cristo. E ele não vivia para ele vivia para as almas. Então a gente vive para o outro, a gente vive para toda a família humana. Então você recebe a luz para poder doar o orvalho benéfico para a humanidade inteira. Então pode ter várias situações que as pessoas vivem que elas não sabem o que é a vontade de Deus no casamento, no emprego, na criação dos filhos, na, na na criação dos filhos, no casamento, no dia a dia, na rotina lá na paróquia, é ou não para eu aceitar um cargo que foi me oferecido lá na paróquia, para eu me dedicar mais para o serviço da igreja, né? Muita gente não sabe fazer esse discernimento, né? Eu lembrei até de uma amiga minha que uma vez ela estava muito em dúvida sem saber o que fazer na vida dela, porque assim, ela é advogada, ela tinha na época dois filhos, ela é advogada e o marido dela só que trabalhava, só ele trabalha, mas ele ganha um salário que dá para sustentar a família. E ela assim, ela falava, e ele falava, eu trabalho e você fica cuidando das crianças, porque eles queriam ter outro filho. E ela estava assim, sem saber o que ela ia fazer. E aí Deus revelou para mim num sonho o que era a vontade dele para ela. Eu não estava nem lembrando dela nada. Eu sonhei com ela e eu falei assim: "Nossa, que estranho, eu sonhei com ela". E fui falar para ela que eu tinha sonhado, contei o sonho para ela. E ela falou assim: "Nossa, eu não acredito, Michele, que você sonhou isso". Porque eu passei a noite inteira chorando para entender o que é a vontade de Deus na minha vida. Eu não estava entendendo o que era. Eu estava aqui sem saber se eu me dedicava para fazer um cursinho para poder trabalhar,
Mas eu estou bem sendo mãe, eu estou bem, meu marido está conseguindo suprir tudo, e eu estou bem sendo mãe, só que eu fico agoniada porque eu quero fazer outra coisa, mas onde eu vou deixar as crianças? E sabe, aí o que eu sonhei para ela, assim, foi a resposta. E aí depois disso ela teve outro filho, teve outro, agora são 4. E ela falou: "Agora eu tô tranquila", porque Deus, eu não sabia de nada, eu só narrei para ela o sonho, e ela falou: "Agora eu entendi. Deus mostrou para mim tudo que eu precisava". Ela não entendia o que era a vontade de Deus. Aí então, assim, o sinal para saber se é a vontade de Deus é se você consegue suportar, sustentar a situação. No caso dela, ela não conseguia, o bebê dela estava muito pequeno, como que ela ia suportar a situação de de estudar e tudo, mas ela no sonho Deus mostrava, assim, que ela tinha uma vontade de ser famosa, de ser, ela fica muito atrás de influencer no Instagram, de gente que ganha dinheiro no Instagram, e eu falei para ela, no sonho mostrava, assim, ela famosa, ela tinha conseguido fama, ela tinha conseguido tudo o que ela queria, e ela era bem famosa, tinha um monte de gente aplaudindo ela, aplaudindo, e ela muito infeliz. Muito infeliz. Aí ela falava para as pessoas: "Vocês não têm noção do tanto que eu sou infeliz", e as pessoas: "Como assim? Você tem tudo o que você quer, você é rica, você é famosa, você tem o aplauso de todo mundo, um monte de like, um monte de seguidor e você não tá feliz". E ela: "Não, não tô feliz". Aí quando eu falei isso pra ela, ela: "Nossa, é isso, eu não tenho que ficar buscando essas coisas, não sei o quê, eu tenho que parar de querer isso e querer aquilo, não sei o quê, não sei lá", pronto. Então às vezes a gente não entende o que é a vontade de Deus. Tem muita gente que não entende. E busca, a gente tem que buscar entender e discernir. Para todo mundo isso esse é o sinal mais certo para saber se um estado é a vontade de Deus. É o que Jesus falou aqui. Ela falou: "Esta manhã, depois de ter perdido quase a esperança de que o bendito Jesus viesse, de improviso veio e me renovou as penas da crucificação e me disse: o tempo chegou, o fim se aproxima, mas a hora é incerta. E eu, sem prestar atenção ao significado das palavras que dizia, fiquei em dúvida se devia atribuí-lo à minha completa crucificação ou bem aos castigos, e disse-lhe: Senhor, quanto temo que o meu estado não seja a vontade de Deus. E ele: o sinal mais certo para saber se é minha vontade um estado é que se sente a força para sustentar esse estado. Então, isso aqui é muito importante, né? O sinal mais certo para saber se é minha vontade um estado, é que se sente a força para sustentar esse estado. Porque se é vontade de Deus um estado, ele vai te dar a força para suportar. Se não é a vontade dele, é como se você ficasse abandonado, ele te abandona, como se você ficasse a própria sorte. Então, o sinal mais certo para saber se é vontade de Deus no estado é que você sente a força para sustentar esse estado. E essa força está vindo de Deus, essa força está vindo dele, porque você está na vontade dele, no plano dele, no sonho dele. Ele que está em você. Então, a força está vindo dele. De quem que estava vindo a força quando Jesus estava lá na cruz, sangrando até a última gota? Quem que estava dando força para ele? Claro que ele é Deus, né? Ele é Deus. Ele é Deus, ele é um exemplo difícil, mas assim, ele é um homem Deus. Quem estava dando a força para ele era Deus vendo ele, porque na escola falou isso, né? Como que era a vida de Jesus? Era Deus nele em tudo, a vontade divina nele em tudo. Ele é humano, homem e Deus, mas ele é homem e Deus. E aí ele estava vivendo uma vida totalmente divina, e a força que estava sustentando ele era divina. Se a Nossa Senhora, a Nossa Senhora às vezes é mais fácil da gente entender. E a gente também, né? A Nossa Senhora, numa situação, quem estava sustentando ela, para ela não morrer lá naquela situação de tanta dor aos pés da cruz, e esperando Jesus ressuscitar, quem que estava dando a força para ela suportar aquela situação tão dolorosa? Deus, porque ela estava totalmente na vontade de Deus. Se você sai da vontade de Deus, você vive fora do plano, fora do cerquinho da divina vontade, você não tem força para suportar o sofrimento, a situação.
fica insustentável. A gente, não quer dizer assim que o estado de vontade divina é sempre uma coisa assim confortável, sem dor. Não, é dor, mas você tem a força para suportar a dor. Você tem força para suportar e você vive numa constante dor, amargura e doçura. Você tem um mar de amargura às vezes, mas você tem um mar de alegria, porque você está na vontade de Deus, no cerquinho da divina vontade. Se você sair desse cerquinho, estiver vivendo uma situação que não é de Deus, você está vivendo um inferno e você não tem força para suportar, fica insuportável. É uma vida insuportável, uma vida de perturbação, uma vida de dúvida, de desconfiança, de medo, de temor, de inconstância. Mas se é a vontade de Deus, por mais que seja difícil a situação, você tem força para suportar. Você tem alegria no meio dessa dor. Você tem paz. Você tem alegria, luz. Então, assim, por exemplo, se você, igual falou, né? Se você tem um emprego, é vontade de Deus que você continue nesse emprego. Se você tem força para suportar e tá, apesar dos pesares, você tá ali feliz, é vontade de Deus que está te sustentando. Ele que está te sustentando. Ele está te dando a luz para poder decidir o que é melhor, para poder conduzir as situações. Mas se não é vontade dele, você tá sem ele. Você perde a força, você perde a luz, você perde a alegria, você perde tudo, você não consegue suportar. É insuportável, você vive inferno. Inferno, inferno é onde não está ali Deus. Você está sem Deus. Você está vivendo só na justiça ali de Deus, né? Só na justiça. Você está recebendo a justiça, você está vivendo ali na justiça o tempo todo e sofrendo muito, muito mais uma coisa insustentável. Então, se é vontade de Deus, apesar do sofrimento, você está ali tranquila, né? Então, aí às vezes, assim, eu vejo, por exemplo, lá no meu trabalho, eu suporto as situações, eu fico feliz, apesar de tantos problemas. Tem muito problema para resolver, muita situação difícil, mas que sempre eu estou tendo a luz para resolver. A paz, eu durmo todo dia tranquilamente. Eu tiro férias e eu fico, esqueço. Eu sei que o negócio tá lá pegando fogo, que tá lá cheio de coisa acontecendo, um monte de coisa acontecendo, um monte de mudança. E eu tô aqui de férias, eu tô cuidando aqui, tô em Deus aqui, Deus vivendo em mim, eu tô tranquila, durmo em paz. Quando eu volto, mesmo que eu tô lá com um monte de coisa para resolver, eu tenho ali o discernimento, a luz para resolver e fico confiante em Deus, abandonado em Deus, suportando tudo e feliz, mesmo no meio do sofrimento. Aí quando acontece às vezes uma situação, que não é para eu aceitar, meu Deus, eu fico assim, fica uma situação insustentável. Aí eu dou uns gritos. Aí eu dou uns gritos e falo: "Não, isso aqui não. Isso aqui eu não vou fazer não, isso aqui eu não aceito fazer não, isso aqui tá errado. Isso aqui tá demais, se passa da conta, né, se passa da conta, se é uma coisa que é abusiva, aí eu falo, e aí as coisas acontecem, muda muita coisa. Então já aconteceu muita mudança. Eu assumi uma responsabilidade muito grande, que é de ser gerente de uma equipe muito grande, de muita gente, muito problema, mas assim, eu não aceitei tudo que foi proposto. Ó, você tá com 60 pessoas, ó, tá chegando mais 25, você vai ficar com 85. Era mais de 60, então ia ficar 88, quase 90 pessoas. Não, isso aí não. Isso aí não dá, isso aí é insuportável. Eu já tenho mais gente do que todo mundo, então isso aí não. Então é uma coisa que eu vi que não era sustentável, que eu não ia suportar. E aí eu vi que não era a vontade de Deus que eu aceitasse aquela forma lá no trabalho. E aí eu dei uns gritos, briguei. Ah, mas a santidade, a gente é muito calmo, muito manso. Não, não é assim, não. Você não vive a santidade das virtudes, a santidade humana, é a santidade divina. É Deus em você. E ele, e se você não falar com energia, se não falar com propriedade, com energia, as coisas não mudam, não. As pessoas não vão me escutar se eu falar assim: olha, gente, não tem como eu aceitar isso. Não, Michele, você vai ter que aceitar. Tá bom. Não, gente, não é assim. Se você não se, às vezes, se impor, é impor a vontade de Deus, não é a sua. Eu estava vendo claramente que não era a vontade de Deus aquela situação.
E aí eu fui falar a vontade de Deus. Eu não tô nem aí comigo, com a minha aparência. Ai, as pessoas vão falar que você não é, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí. Sabe, assim, claro que a gente não vive uma desordem, que você é uma pessoa mal educada, não, mas assim, se eu não falasse de forma firme e enérgica, a vontade de Deus ia ser, negligenciada, sabe, eu ia ter que sair de lá, não sei. Então, às vezes, para poder acontecer ali a vontade de Deus ser ouvida, você tem que falar mais alto, com energia. Então, dizendo, vive a santidade humana, a santidade da humanidade de Jesus, que foi revelada na Bíblia. Eu fiquei pensando, eu ouvi na escola, né, quando estava falando dessa parte da santidade humana e santidade divina, não foi a escola não, foi o vídeo aquela série agora que a Aline está fazendo, para que sua vida se transforme. Teve uma parte que falou da santidade humana e santidade divina, que a santidade humana é baseada na santidade da humanidade de Jesus. Aí eu fiquei pensando, Jesus, mas é baseado na santidade da sua humanidade que foi revelada na Bíblia, no Evangelho, nos 4 Evangelhos. Então, lá nos 4 Evangelhos, porque assim, era isso que o pessoal tinha de conhecimento, que os santos tinham da vida de Jesus. O que os santos tinham da vida de Jesus? O que eles tinham de conhecimento sobre Jesus? O que foi revelado no Evangelho. E o que foi revelado no Evangelho não é tudo, não é um pedaço, assim, não tem tudo ali da personalidade de Jesus, o que ele fez, o jeito que ele agiu com os apóstolos, não tem tantas situações reveladas ali de como Jesus agiu. Então, olhando só para os 4 evangelhos, a gente vai ver Jesus manso e humilde, vendo a paixão dele descrita lá nos 4 evangelhos. A paixão não, a paixão foi revelada para alguns outros santos, mas assim, né, não tinha muita informação. Então, baseando só naquilo, fica lá Jesus manso e humilde aceitando tudo, e tudo, tudo. Mas aí, a gente tem agora não, mas já foi revelado o evangelho lá da Maria Valtorta, o evangelho como me foi revelado, que a gente tem na mão para poder, aqui no grupo de estudo a gente tem esse evangelho para ver como Jesus agia em várias situações. E teve situações que Jesus tinha que corrigir Judas, que ele estava bem bravo. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores e o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, a tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade, venha, ó divina vontade, nessa ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 30 de junho, volume 3, capítulo 41 e 42. Capítulo 41, 21 de fevereiro de 1900. O dom da pureza é graça conseguida, e esta é obtida com a mortificação. Esta manhã, meu amado Jesus começou a fazer suas habituais demoras. Seja sempre bendito, de verdade que se necessita uma paciência de santo para suportá-lo. E há que tratar com Jesus para saber quanta paciência se necessita. Quem não experimenta não pode acreditar
e é quase impossível não ter algum pequeno desgosto com ele. Estava braba ainda, né? Com as demoras de Jesus, por ele não vir, né? Ela ficar privada dele. Então, depois de ter usado a paciência ao esperá-lo e esperá-lo, finalmente veio e me disse: Minha filha, o dom da pureza não é dom natural, senão que é graça conseguida. E esta se obtém com tornar-se atrativa, tá vendo? Então, assim, a pessoa ser pura nessa questão de purificar, né? A pureza, né? A alma se torna pura, limpa, né? Então, o meio disso se tornar é por meio de graça, não é algo que é natural. Um dom que vem conosco, né? Mas é uma graça que é conseguida, né? Através do realmente o morrer, o se mortificar, o morrer para si, né? De não pensar em si mesmo, não querer coisas para si mesmo, né? Aquele pensamento, né? De si individualista, que no caso aqui dela, ela estava ali pensando ali no consolo, pensando nela ali de querer ver Jesus, né, na questão do amor, o amor tão grande que tem por ele, e ela não aguenta ficar sem ver ele, né? E aí ele tá falando, ó, para conseguir essa pureza, para a alma dela, né, ser purificada, pura, limpa, ela precisa morrer para tudo, né? Até mesmo por, por querer ter Jesus ali com ela, né? Até por uma coisa tão boa, né? Assim, ela tem que morrer para tudo, se mortificar em tudo, até nessa questão dos consolos, né? Dela querer receber esse consolo de ter Jesus com ela, né? Então, isso atrai, né? Atrai a graça de Deus, realmente a pessoa se mortificar, né? Se resignar à vontade de Deus, é a vontade dele isso aqui, não é a vontade deles que eu fique privada, é a vontade dele essa situação, essa circunstância, né? É a vontade dele essa doença. Então, a pessoa se resigna, né? Se mortifica, né? Ela não reclama, não murmura, não acha ruim, não esperneia, não fica dizendo que é injusto, né? E aí isso atrai as graças de Deus, porque essa atitude, né, de mortificar e o sofrer por amor a Ele atrai a Deus, né? É um atrativo que atrai a Deus e atrai as graças de Deus, né? Então ele vai acumulando a alma de bens, né, de graças, e essa pureza, né, a alma vai ficando realmente nessa pureza, sendo purificada, né, através do morrer, de se mortificar. Então, muito importante, né? É o que atrai a Deus, não é uma coisa que vem conosco, né? Mas é uma coisa que é depositada pela graça, né? Através do morrer mesmo para si, né? Através da purificação, da mortificação. Então, muito importante. Aí ele fala: "E a alma se faz tal com a mortificação e os sofrimentos. Ó, como se torna atrativa a alma mortificada e sofredora. Como ela é bonita, que interessante, né? Tá vendo para Jesus? Então a alma se torna bela, linda e que atrai a ele. A alma realmente morrer, né? Morrer para si, se mortificar das suas coisas, dos seus consolos, dos seus prazeres, né? E tanto esse de abrir mão de si, como também sofrer por amor a Deus, abrir mão de si e passar, né, pelos sofrimentos e fazer todas as coisas por amor a Ele, sofrer por Ele, né? Onde estão as minhas humilhações? Onde a firmeza, a constância em fazer o bem por amor de meu Jesus e por amor do meu próximo? Ai, que diferentes vítimas somos eu e Jesus, porque de fato não nos parecemos em nada. Enquanto meu pequeno cérebro se perdia nisso, meu adorável Jesus me disse: Minha humanidade esteve cheia somente de opróbrios e humilhações. Olha só, tanto de derramar fora. Eis porque diante de minhas virtudes teremos o céu e a terra. E as almas que me amam se servem de minha humanidade como escada para subir e provar algumas gotinhas de minhas virtudes. Diz-me perante a minha humildade, onde está a tua? Só eu posso glorificar-me de possuir a verdadeira humildade. Minha divindade, unida à minha humanidade, pôde operar prodígios. Em cada passo, palavra e obra. Em troca, voluntariamente me restringia no cerco da minha humanidade e me mostrava como o mais pobre e começava a confundir-me com os mesmos pecadores. É muito incrível, né? Entendeu? É muito incrível. Isso é muito importante, tá? Para a alma. Isso acaba com o orgulho, né? De qualquer pessoa. Acho que todo mundo na face da terra tem que ouvir esse trecho, né? Tem que estar aqui ouvindo o que Jesus está falando. Eu acho que não tem problema nenhum em falar isso com a pessoa, sabe? Porque é a verdade, né? A vida dele, né? Assumir a humanidade dele,
sofrimentos, para que ninguém possa dizer também assim, sabe? Mas o senhor não entende o que nós passamos, o senhor não sabe o que é ser homem, limitado, sentir dor, né? Umas besteiras, né? Quando a pessoa vê Jesus assim, ela fica, "Ih, eu não passo por um terço do que passa, né? E ele sendo meu criador. E fez isso voluntariamente, não é porque eu sou merecedor de nada, não. Porque a pessoa tem que reconhecer que todo bem que ela também está recebendo, vindo da entrega de Jesus, não é porque ela mereceu, não, né? A pessoa que vai rezar diante dessa verdade, ela vai reconhecer que todo bem não é por merecimento próprio, não, né? Que ela está recebendo, não. Ela vai reconhecer isso, né? Que é tudo mérito e graça de Jesus. É ele que mereceu diante do Pai, né? Ele que mereceu, né? Então, assim, isso é muito importante, gente, porque o orgulho, né, foi o que deixou o ser humano como o ser humano tá. Então, acho que todo mundo tem que ouvir isso. Todo mundo, né? Ainda mais um mundo tão vitimista que a gente tem, assim, sabe? Que as pessoas estão cheias de si mesma, não aguenta passar por nada, que elas já querem, né? Nossa Senhora, as pessoas, assim, elas sentem merecedoras de estima, de elogio, disso, daquilo, né? Elas se enchem até na santidade, né, delas. Elas se acham melhor do que os outros, elas se acham, né, merecedoras. Então é muito importante esse trecho, né? E o que eu posso dizer também dele é que Jesus, ele não só, é o que eu já tinha comentado no congresso, né? Jesus, ele não só disse que se fez homem, como se fosse assim, uma imaginação, como se fosse um faz de conta que quando ele fala que sofreu, sofreu mesmo. Ele sentiu a limitação humana mesmo. Ele abraçou essa realidade mesmo e tomou sobre si nossas culpas mesmo. Então tudo que ele viveu foi verdade, foi vida, foi uma realidade palpável nele, né? Isso é verdadeira humildade, se assumir aquilo que você está vivendo de verdade. E na vontade divina, nós também somos chamados a assumir o que nós estamos vivendo. Então, a gente não pode ter medo de falar. É, claro que a gente não sai por aí falando porque, né, não é a realidade, mas aqui entre nós, a gente tem uma postura assim de realmente assumir. Quando nós falamos, nós temos que tomar posse do que nós vivemos. Nós não podemos ter vergonha de falar. E se não for verdade, então não tem vida com o livro do céu de verdade, né? Tem fantasia, né? A gente está imaginando, né? Mas a posse verdadeira é declarada. Então a gente precisa assumir que Jesus fala com a gente, que é Jesus que fala através de nós. Assumir isso como filhos da divina vontade, né? Assumir a realidade do que o livro do céu traz, não só como uma, senão vai ficar como uma teoria, né? E, e a gente vê assim que até nisso, mesmo entre pessoas que estudam a divina vontade, isso é questionado, né? Não se pode dar testemunho, não se pode assumir, né? Se eles veem como a gente fala aqui, né? Com tanta autoridade, eles acham absurdo. Mas a gente tem que assumir o livro do céu como a nossa vida. Se a gente não assumir o que está vivendo aqui, se a gente não pega o trecho e assume como algo que você está vivendo, se realmente você está vivendo aquilo, se realmente você compreendeu aquilo, e se você não assume que vive isso, cadê a posse? Então a gente tem que assumir realmente o que nós somos, né? O que Deus é em nós. A gente tem que assumir a vida na divina vontade, porque não é para nós, é para Deus. Então a gente tem que assumir isso. A gente tem que tomar posse dessas verdades, né? E não ter medo de declarar elas no meio que Deus nos colocou para declarar. Então, assim, a gente fala aqui com toda a autoridade que nós estamos vivendo. E temos que dar testemunho disso, da prática na divina vontade, da experiência com Deus. É muito importante isso, né? Senão não tem vida verdadeira, né? Senão não faz de conta, né? E os atos da divina vontade não são faz de conta, não é algo só espiritual. É algo palpável, como foi a vida de Jesus. Não foi só no espiritual que Jesus viveu, assumindo isso como se fosse uma coisa espiritual, no mundo das ideias, né? Não, é realidade, palpável. E para viver a verdadeira humildade, ela é palpável, sim, né? Porque você assume realmente aquilo. Então você assume, Deus fala na minha boca, eu começo a falar e nem sei o que eu vou falar, e é Deus, é Jesus que começa a falar e trazendo as coisas na cabeça, os elementos para comentar. Então você tem que assumir que é Deus que fala, né? Você tem que assumir o trabalho de Jesus, né? Mesmo pessoas entre nós que estudam o livro do céu possam falar, não, vocês não podem falar isso. Ninguém ainda pode se declarar filho da divina vontade, que Jesus vive nele, né? Que às vezes a pessoa lê o livro do céu, mas ela não assume o livro do céu. Ela acha que a verdadeira humildade é ela ficar
pequena nele. Às vezes ela vê só a parte da Luísa, em que a Luísa ficava, como eu sou má, e fica só nessa parte, né, da Luísa. E acha que a Luísa, essa foi a humildade, que a Luísa, quando fez isso, ela não estava assumindo o que Jesus estava falando, né? Ela não estava assumindo, né? Se ela não assumisse, ela não escreveria, né? Ela escreveu, era a missão dela. A nossa missão é possuidores, declarar isso, né? É tomar posse disso, né? É muito importante. É muito importante mesmo. A obra da redenção, em tão pouco tempo, podia fazê-la, mesmo com a sua palavra. Mas quis, durante tantos anos, com tantos trabalhos e sofrimentos, fazer minhas as misérias do homem, tá vendo? Quis exercer-me em tantas ações diversas para fazer com que o homem fosse todo renovado, divinizado, mesmo nas mínimas obras, porque realizadas por mim, que era Deus e homem, recebiam novo esplendor e ficavam com a marca de obras divinas. Então, se Jesus não fosse verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, 100% assumindo essas duas realidades, não teria essa obra perfeita da redenção. Então, minha divindade escondia em minha humanidade, quando descer a tanta baixeza, sujeitar-se ao custo das ações humanas, enquanto que com o seu ato de vontade poderia criar infinitos mundos, consentir as misérias, as debilidades de outros como se fossem suas, conver-se coberto de todos os pecados dos homens, tá vendo? Ante a divina justiça. A justiça olhou para ele e viu o pecado, viu coberto de pecado, tá? E que devia pagar com preço de penas inauditas e com o desembolso de todo o seu sangue, exercia contínuos atos de profunda e heróica humildade. Isso, minha filha, é a grandíssima diferença da minha humildade com a humildade das criaturas, que perante a mim é apenas uma sombra, até a de todos os meus santos, porque a criatura é sempre criatura e não sabe quanto pesa a culpa como eu a conheço. Embora sejamos heróicas, que é o meu exemplo, sofrer sofrer as penas de outros, né? Mesmo assim, né? Mas essas são diferentes daquelas, mas essas não são diferentes, né? Porque todo mundo veio do mesmo barro, né? Então, as outras criaturas não são coisas novas para elas, porque estão formadas do mesmo barro. Além disso, só pensar que essas penas são causa de novas aquisições e que glorifica a Deus é uma grande honra para elas. Além disso, a criatura está restrita no cerco onde Deus a colocou, né? Limitada. Então, não pode sair desses limites com os quais Deus a cercou. Só que Jesus não, né? Ele era Deus, né? Imagina, ilimitado, né? Infinito. E assumiu ser restringido desde o ventre materno, com toda a consciência, ele estava dentro do ventre materno. Meu Deus do céu, aqui foi muito forte, né? Não tem comparação. A gente sofre, mas assim, Jesus tá com a gente, a gente nem aguentava sofrer, né? Entendeu? É ele mesmo nós, né? A gente é tão pequeno, né? E a gente não aguenta nada se não for a graça de Deus, né? Então, ó, se estivesse em seu poder fazer e desfazer, quantas outras coisas fariam? Cada um chegaria às estrelas. Mas minha humanidade divinizada não tinha limites, senão que voluntariamente se restringia em si mesma, e isto era um entrelaçar todas as minhas obras de heróica humildade. Tinha sido esta a causa de todos os males que inundam a terra, isto é, a falta de humildade, né? Então, desde Adão lá, né? O Adão esqueceu naquele momento de Deus, ele veio de onde? É Deus que criou ele. Naquele momento, eu posso ser Deus eu mesmo, né? Decidir entre o bem e o mal. Olha, eu posso ser Deus sem Deus, né? Ele esqueceu que toda a ciência dele, toda a iluminação que vinha, tudo vinha da divina vontade, tudo era dom de Deus, não era ele que criou aquilo, não, não era ele que se criou, não. Ele esqueceu disso, né? Naquele momento ele se encheu, né? Ele se deixou se inchar, né? Então é a falta de humildade, né? É a mentira que a pessoa conta pra ela mesma, né? Crescer alguma coisa. É uma mentira, né? Que você pode ouvir, né? É uma mentira essa. Absurdo, né? A pessoa achar que é alguma coisa, né? Que ela é alguma coisa, né? Já pensou, ela tá recebendo o dom de Deus e ela fala que é ela, né? Ela se incha, né? E por ela ter aquele dom, ela começa a achar, olha como eu sou poderosa, né? É um absurdo, né? É um absurdo, né? Esquecer de quem deu aquele bem, né? Quem é o verdadeiro bem da vida dele, né? A fonte de todo bem. Então é a soberba, gente, do vermezinho que Jesus fala no livro do céu, né? Que quer subir no trono de Deus e tirar Deus do trono, né? Entendeu? É horrível. É quando a pessoa tá sofrendo e fala, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu sou uma pessoa boa,